pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu trouxe um assunto aqui para vocês que assim se cobra dos gestores, dos líderes o tempo todo, que eles se tornem um líder de alta performance. E é o que todo mundo quer, né? É o que paga meritocracia, é o que faz com que você cresça na tua carreira. E tem duas características que todo mundo espera de um líder. Se você conseguir entregar essas duas coisas, com certeza você vai ser referência para todo mundo. Primeiro, que você entregue resultados de alta performance, que você literalmente entregue os resultados que a empresa espera que você entregue. E segundo, que você inspire a tua equipe, porque assim, os resultados é o que a empresa espera de você, o seu chefe espera de você. E a sua equipe espera se inspirar e se espelhar em você como referência. Então, pensa que seu desafio não é fácil, não é simples, mas assim, vale muito a pena investir nisso, eu posso garantir para vocês. E assim, quando você entende que essas são as suas características, você entende a sua verdadeira missão como gestor, como líder, e entende que não basta ser um chefe. A gente é muito mais do que isso. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui 8 características, 8 atitudes que se espera de um líder que consegue se tornar esse líder referência aí para os dois lados dessa moeda. Tá certo? Vamos lá? A primeira atitude é ter senso de dono. Aí você vai falar assim, Beth, senso de dono? O que é senso de dono? Eu tinha o hábito de dizer para minhas equipes, falava o seguinte, eu tinha um cargo de coordenação e abaixo de mim tinha supervisores. Eu dizia para cada um deles, olhe para a tua equipe como se fosse a sua loja, como se aquilo fosse um negócio seu, que você tivesse garantia que ali você não teria perda financeira, que você teria lucro, faturamento e que os resultados seriam surpreendentes. Você precisa olhar para o seu time, para a tua equipe, olhando para todos os contextos, entender até o que não faz parte do escopo da sua atividade. Vou dar um exemplo para vocês do que é ter esse senso de dono quando você olha para o seu negócio entendendo que você é responsável por fazer aquilo acontecer. O senso de dono é isso, é você ter responsabilidade, entender que aquele resultado só depende de você e que você precisa pensar em estratégias para isso. Lembro que quando eu era gerente de loja, que eu assumi uma loja de tecnologia e a minha loja não tinha fluxo nenhum. E aí os meus colaboradores ficavam à toa, batendo papo o dia inteiro e chegava no final do dia a gente não vendia e automaticamente a gente não batia a meta. A equipe há 8 meses não sabia o que era bater meta. E aí cada vez que entrava um ou cliente ou outro era para fazer uma pós-venda e eles reclamavam. E aí eu fui entender melhor esse contexto. E eles reclamavam que essa pós-venda, que quem tinha mandado para eles era o gerente da loja, que era um parceiro nosso. E eu falei, poxa, mas por que incomoda tanto essa pós-venda? Eu fui debruçar dentro do processo e entendi que esse era um cliente que ele gastava pouco e ele não gerava comissão para o serviço que a gente prestava para ele. Porém, ele tinha um grande potencial de nos tornar um cliente de alto valor e gerar, literalmente, agregar valor, tanto para o meu colaborador com comissões e tudo, como para a empresa. Aí um belo dia eu decidi tomar um café com a gerente da loja franqueada e compartilhei com ele que todos os clientes daquela pós-venda ele podia transferir para minha loja. Minha equipe ficou possessa comigo, gente, eles queriam me matar. Só que eu expliquei para eles o que eu queria com aquilo ali. Eu queria que eles cuidassem daquele cliente com muito carinho e que esse cliente ia começar a agregar valor pra gente. Vocês conhecem aquela teoria de vocês, quando vai para um determinado lugar viajar ou para uma outra cidade e se você tem que escolher um lugar para comer, se você olhar para um lado da rua, o restaurante estiver vazio e do outro lado tiver um com fila, você nem entra no que está vazio, você vai entrar na fila, porque você parte do pressuposto que aquele restaurante, a comida é melhor porque tem uma fila, certo? E esse era o meu intuito naquela época, gerar fluxo para minha loja, para que o cliente, ao entrar dentro desse shopping, ao tomar uma decisão em qual das lojas da minha operadora ele deveria entrar, ele escolheria a minha, porque ali estava mais cheio. E olha, eu vou dizer para vocês que isso funcionou.
Nós 2 meses depois começamos a entender o que era bater meta e comemorar resultados, tá? Para você ter uma ideia, isso funcionou tanto que passado acho que 3, 4 meses, uma loja que o colaborador chegava a ficar de 2 a 4 horas sem atender nenhum cliente, o cliente passou a esperar 1h30 para ser atendido devido à falta de profissionais que eu tinha para atender todo mundo online. Então, alguém pediu para mim fazer isso? Alguém falou para mim que eu, como gestora, tinha que fazer esse tipo de atitude? Não, isso é atitude de dono, é consciência. Eu poderia fazer assim, olha, vocês precisam gerar marketing para pôr cliente dentro da minha loja. Eu poderia transferir para a empresa a responsabilidade de gerar fluxo para minha loja. Não, mas você tem que ser responsável pelo seu negócio. Segundo, desenvolver a sua equipe. Gente, vocês precisam desenvolver o seu time para que eles também contribuam para o desenvolvimento do negócio como um todo. Você precisa aplicar feedback nesse pessoal. Você precisa entender quais são as oportunidades de cada um deles que vocês precisam corrigir. O teu melhor colaborador, você precisa entender aonde ele pode dar um passo a mais. Você precisa, igual eu poderia, minha equipe ficou feliz de eu gerar para eles nos 2 primeiros meses um trabalho que não gerava nenhum valor financeiro para eles? Não. Porém, eu consegui conscientizá-los e desenvolvê-lo a ponto daquilo poderia ser um passo a mais. E pronto, é um processo de desenvolvimento, é um processo de trazer eles para um outro lado do caminho, é criar uma cultura entre eles de aplicarem feedback um no outro, criar um processo de, poxa, se você fizer isso diferente, como vai funcionar? Criar um processo de desenvolvimento dentro do time como um todo, onde cada um acha que ele pode ajudar o outro a crescer. Então, isso é desenvolver a sua equipe, criar um crescimento coletivo do time. Você vai ter colaboradores que são muito bons, outros que são medianos e os colaboradores que precisam dar um passo a mais, que você precisa dedicar mais tempo de desenvolvimento. Mas se você tiver todo um time junto contigo e vocês trabalhando junto para esse crescimento coletivo, vocês vão ver que as pessoas individualmente também crescem. E para desenvolver uma equipe, você não pode abrir mão de aplicar feedbacks. Você tem que aplicar feedbacks de reconhecimento, você tem que aplicar feedback de desenvolvimento mesmo, mostrando o que ele precisa melhorar para crescer, e você precisa aplicar feedback de corretivo quando ele erra. Então, isso é fundamental. Terceiro passo, saber se relacionar. E aí é saber se relacionar, gente, com todos, tanto com a sua equipe, tanto com os seus concorrentes. Minha atitude de falar com o gerente da outra loja, o legal é que uma vez por mês ele acabava pagando meus almoços, entendeu? Porque ele queria trocar comigo. Se relacionar com os seus fornecedores, se relacionar com o cliente. Muita gente fala assim, olha, network, tem até um preconceito disso. E assim, gente, nós somos pessoas, nós nos relacionamos o tempo todo. Então você precisa saber se relacionar com o outro, se comunicar com o outro, entender qual é a forma do outro de lidar com algumas situações, até para que você não perca oportunidades. Muitas vezes eu já vivi situações onde muitas vezes eu tive departamento que fazia coisas pela minha equipe, muito mais pela relação que eu tinha com o departamento do que pelo processo que a empresa criava. Já mudei processos dentro de interações entre áreas porque o processo não atendia, gente, muito mais pelo relacionamento, porque as relações que eu criei faziam com que as pessoas acreditassem no que eu estava falando. Muita gente já olhou para isso dizendo, nossa, só consegue isso porque é amiguinha das pessoas. Gente, se nós podemos facilitar a nossa vida e podemos trabalhar num ambiente onde o clima organizacional é bom e os relacionamentos entre as pessoas é bom, por que eu tenho que criar um ambiente ruim? Então, isso faz parte fundamental de você saber desenvolver e criar relações saudáveis entre as pessoas. Então, o terceiro item disso é saber se relacionar com as pessoas. Quarto item, ter comunicação e uma comunicação assertiva. Aí você vai falar assim, Beth, mas eu sei me comunicar, eu sei falar com a minha equipe.
O que seria uma comunicação assertiva? Primeiro passo de uma comunicação assertiva é você abolir da sua cabeça, tirar da sua cabeça a pretensão de que o óbvio existe. Óbvio não existe numa comunicação, porque o que é óbvio para mim não é para você. As pessoas estão em diferentes níveis na carreira, na vida, em tudo. Então não dá para você partir do pressuposto que tudo que você fala os outros entendem. Não, definitivamente não. Você precisa checar o entendimento das pessoas. Você precisa entender realmente se as pessoas conseguiram entender o que você queria com aquilo. Se isso faz sentido para elas. Se o que você falou é coerente, se ela entendeu com transparência e se você conseguiu passar a mensagem de acordo com o que você queria. Então, essa é a comunicação assertiva. Isso é o quarto item dessas 8 características que um líder precisa de alta performance. Vamos para o quinto, ser congruente, ser exemplo. A sua fala tem que ser congruente com as suas atitudes, seus atos. Você precisa ser um exemplo para a tua equipe. Equipe só entrega resultado se o líder for bem sucedido. Então você precisa ser bem sucedido. Se você quer uma equipe com sangue nos olhos, competitiva, que vai buscar ter o melhor resultado, você tem que ter sangue nos olhos, você tem que ser competitivo, você tem que fazer as coisas acontecerem. Você tem que ser uma pessoa bem sucedida. Se você quer uma equipe que invista em aprendizado, que eles estudem, que eles façam o treinamento que a empresa oferece, você precisa fazer isso, você precisa fazer o treinamento, você tem que mostrar para eles as importâncias. É a mesma coisa, gente. Se você falar assim, não quero que meu filho fale palavrão. Você está educando seu filho, não quer isso. Aí você está dirigindo. Aí seu filho está dentro do carro com você. Aí um cara te fechou, ou o semáforo fechou num dia que você está atrasado e você começa a xingar vários palavrões. Minha pergunta para você. Seu filho não vai falar palavrão ou ele vai repetir exatamente o que você falou quando você estava no trânsito? É isso, gente. A gente tem que ser congruente com o que a gente fala. Isso na vida. Temos que ser exemplo do que falamos. Então não tem o que fazer. É a mesma coisa você falar assim, olha, gente, chegar atrasado é o impacto no nosso trabalho. Vamos supor que você gerencia uma equipe que trabalha na rua. E você acha que se a equipe começar a trabalhar às 8 horas da manhã, os resultados serão melhores. Só que você só convoca a tua equipe para reunião depois das 10. Gente, eles vão achar que eles só têm que começar a trabalhar depois das 10. Então é isso. Precisamos ser exemplos do que falamos. Sexto, ser competente para entregar resultado. Gente, não adianta. Todo mundo só quer fazer parte de uma equipe que entrega resultado. Todo mundo quer fazer parte de um time que é vencedor. Porque é a mesma coisa, pensa num time de futebol. O jogador quer jogar num time que ganha sempre. Ele quer jogar, ele quer ganhar campeonato, ele quer levantar a taça. É isso que conta. Então, assim, olha, tudo bem, a gente faz o que tem que fazer. As pessoas não querem comer arroz com feijão todos os dias. Ela quer ter a oportunidade de comer filé mignon, sim. Ela quer ter o nome dela citado lá no pódio. Então, é hipocrisia. Não, tô entregando o resultado, tá bom. Não, a sua equipe quer ser reconhecida como bom. E quanto mais você conseguir mostrar que depende deles para que isso aconteça, para que isso realmente faça acontecer, você com certeza terá mais sucesso. Então, assim, você precisa ser competente para gerar resultado. Você precisa ser competente para fazer entregar. É igual a história que eu contei para vocês lá no começo. Se eu não fizesse aquilo e não gerasse fluxo para dentro da loja, você acha que a equipe ia acreditar que era possível isso acontecer? Não, gente. Muitas vezes tem que partir da gente. Vou dar outro exemplo para vocês, pensando já nesse público. Eu lembro que eu fui para uma reunião e deveria ter acho que umas 17 ou 18 lojas.
e tinha o grupo das 5 lojas que mais vendia no estado de São Paulo, onde era referência. Tinha um grupo das lojas medianas que ficava ali e tinha um grupo de 3 lojas que ela só existia porque elas estavam numa região estratégica, numa região que tinha um grande fluxo. Se por acaso não existisse uma loja nessa região, as pessoas trocariam de operadora. E a minha loja estava entre essas 3. Aí, né, eu fui na primeira reunião, eu vi aquilo ali, aí era nítido, tinha essas divisões. Na minha segunda reunião, aquilo me incomodou numa proporção tão grande que depois que acabou a reunião, no intervalo do almoço, eu chamei meu chefe e falei assim, o que determina que a posição das lojas nesse ranking? Aí meu chefe virou e falou assim, é porque as lojas em primeiro nível são as lojas que dão muito lucro. As 5 primeiras dão muito lucros, elas literalmente pagam suas contas e dão faturamento para a empresa. As lojas que estão no intermediário são lojas que elas pagam todas as suas despesas, mas o lucro é pequeno, tá ali brigando ali entre 10%, 5 a 10%, mas elas se sustentam e vale a pena manter. E essas 3 lojas são lojas que elas não se pagam. O custo dela é maior do que o que ela fatura. E aí, por isso, mas a gente precisa manter essas lojas, que elas estão em lugares estratégicos, a gente não pode não ter uma loja aí. Aí eu saí, aí fui almoçar, aquilo entalado, vou dizer pra você. E aí, como eu atrasei o meu chefe, a gente saiu para almoçar juntos, as outras pessoas já tinham saído, a gente sentou junto numa mesa. Eu virei para ele e falei assim, eu consigo saber quais são os custos fixos da minha loja? Porque eu era cobrada por uma única coisa, bater a meta de vendas. Só isso. Minha equipe só era cobrada por isso. Tinha uma meta e eu tinha que entregar. Eu estava no 2º mês na loja. E aí, vou dizer pra vocês, que é aquilo que eu falei pra vocês, minha loja tinha pouco fluxo e tudo, eu tava naquele processo de gerar o fluxo ainda pra loja, e no 2º mês eu já tava conseguindo isso, no 3º, então, a minha loja tinha um fluxo super legal. Eu falei, eu tenho 2 opções pra fazer isso acontecer. Eu vou ter que aumentar minhas vendas, porque a loja não batia a meta já fazia 8 meses, eu falei, eu vou ter que aumentar as vendas e bater a meta. E aí eu perguntei pro meu chefe, se a loja bater a meta, eu saio desse trecho aqui? Aí ele falou, não, mesmo você bater na meta, você ainda não paga todas as suas despesas. A meta que nós fazemos para você é para que você cumpra aí 80% do custo fixo que você tem. Então, e se essa meta já era difícil para mim, você imagina a situação. O que eu decidi? Descobrir quais eram meus custos fixos e onde eu podia mexer nesse contexto. Aí, aí levei acho que uns 2 meses para conseguir todos os meus custos fixos, saber aluguel, saber tudo direitinho, quais era isso daí. Aí já fazia uns 5, 6 meses que eu estava na loja, a gente já estava batendo meta, mas eu já sabia que eu ia continuar ali entre as 3 lojas que não entregavam. Aquilo me incomodava muito mesmo, gente. Eu sempre fui muito competitiva. Essa história, eu nunca tive medo de falar que eu era competitiva, porque eu acho que assim, todo mundo tem uma fatia de bolo para comer e quem não come a sua deixa para outro comer mais. E não dá para culpar o outro, a culpa é sua porque você abriu mão da sua fatia. E aí o que aconteceu? Eu estou um belo dia almoçando com uma pessoa, uma funcionária minha no shopping, e aí do lado do caixa do shopping tinha uma menina anotando tudo que a gente pagava. Eu voltei para ela e falei assim, fala uma coisa, por que tem uma menina ali? Ela tá auditando a loja, é isso? Eu nunca tinha trabalhado numa loja de shopping e tal. Aí ela virou pra mim e falou assim, não, chefe, o que acontece? É que assim, quando o shopping desconfia que a loja tá pagando um condomínio menor do que ele deveria pagar, porque o nosso condomínio aqui é feito em cima do que a loja fatura, ela manda aquela auditoria. Eu falei, peraí,
acendeu uma luz e eu fiquei antenada. O que eu fiz? Eu fui descobrir na administração do shopping se o condomínio era baseado no que entrava em cartão, em dinheiro. Por quê? 80% do que eu fazia dentro da loja era em voucher que não gerava dinheiro para minha loja. Era só, eu como era uma loja muito focada em pós-venda, eu só atendia as demandas do cliente. Então, o que eu fiz? Eu pedi que eu queria uma auditoria na minha loja. E aí, durante 30 dias, eu tive uma pessoa que ficou ali na minha loja. Vou dizer para vocês, o meu condomínio caiu 40%. 40% o valor de condomínio meu caiu. Minha loja saiu do ranking das lojas que não se pagava para as lojas que já pagava as suas contas e ainda faturavam. Vocês entendem o que é ser competitivo numa entrega de resultado? A minha competição era sair daquela lista que eu estava entre os 3 piores. Gente, a gente tem que ser competente. Tem que ser competente para entregar resultado. E ser competente para entregar resultado não é olhar só para um contexto, é olhar para o contexto como um todo. E é isso. Esse é o 6º. Ser competente para entregar resultado. 7º, assumir responsabilidades. Gente, a gente precisa, o líder tem que assumir responsabilidade. Quando algo que a sua equipe fez errado, você pode até bater na tua equipe, mas você tem que ser responsável pelo resultado dessa equipe, tem que ser responsável pelo que ela está fazendo ou não. Você tem que assumir a rédea daquela situação. Se vocês entregaram um puta resultado, as coisas aconteceram, mérito seu também, parabéns, arrasaram. Mas se não, gente, a responsabilidade é sua, porque você não criou estratégias diferentes para que aquilo fosse entregue. Então, pare de culpar. Olha, o sistema caiu, olha, a pandemia aconteceu isso. O que você pode fazer diferente para mudar? Eu só queria uma coisa, eu não queria ficar entre os 3... Vender mais naquele momento eu sabia que não era possível. Eu precisava criar outras estratégias. Mas eu posso dizer para vocês que era possível fazer outras coisas. Então, assumir a responsabilidade das suas ações, dos seus atos. Quantas vezes você fez alguma coisa e falou, nossa, fiz uma merda. Eu já criei uma campanha uma vez que eu dei uma premiação sem criar critério de desempate. Aí eu tive 3 pessoas que ganharam a premiação. Como você paga uma meta, uma folga para 3 pessoas numa data que é difícil dar folga para um, você tem que dar para 3. Virei para o pessoal e falei, gente, fiz besteira, não criei critério de desempate, não vou prejudicar vocês, mas eu preciso dar uma folga por data e a gente negocia aí e eu fecho com vocês, porque quem fez besteira fui eu, vou cumprir meu compromisso, mas eu não consigo fazer desta forma. Tem que assumir responsabilidade das suas ações. E o 8º é saber delegar. E saber delegar para o gestor, principalmente quem está no começo da carreira, e para quem tem perfil centralizador, quem é aquele pessoa que gosta de controlar tudo, o controlador, é muito complicado, é muito difícil. Até porque, muitas vezes, as pessoas têm algumas dificuldades com o delegar. Alguns não delegam, eles delargam, passa a atividade e nem acompanha. Outros têm o grande problema de passar uma atividade para o teu colaborador e querer que ele faça exatamente do jeito que ele faz, que é algo impossível. E sem falar que você, quando vai delegar uma atividade, primeiro que você tem que entender se o seu colaborador tem conhecimento para exercer aquela atividade. Então, você precisa conhecer o teu colaborador. Segundo, que você precisa entender se ele realmente está disposto a comprar e pagar o preço de exercer aquela atividade. Quando você consegue fazer isso, isso fica mais fácil. E lembre-se, quando você delega uma atividade, você tem que dizer para a pessoa com muita clareza o que eu espero de você, onde eu quero que você chegar e checar se o que você cobrou está sendo feito. A forma que a pessoa faz, aí é de cada um. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não tenho muita habilidade para fazer apresentações de resultado. Eu não gosto muito de PPT, daquelas coisas. Porém, um gestor tem que estar sempre apresentando resultados.
E aí, o que eu fazia? Era algo que eu delegava para os meus colaboradores fazer. E aí, quando eu comecei a fazer isso com uma equipe que eu não conhecia muito, eu deleguei para uns 3, 4. E cada um me trazia uma visão diferente. E aí eu comecei a entender assim, ou eu não estou sendo claro no que eu estou falando, ou as pessoas não têm realmente habilidade para fazer do jeito que eu quero. E eu comecei para cada pessoa delegar uma atividade mais próxima da apresentação com as características de cada um. Para quem eu precisava de montar uma campanha e que eu sabia que era uma característica da pessoa de criar a campanha para a tua equipe, eu dei a função de montar apresentações para as campanhas. Para quem era muito focado em analisar planilha, analisar resultado, eu dei a função de montar as minhas apresentações de apresentação de resultado. E aí eu disse, ó, eu quero que apareça isso, Y, X, Z, essas são informações que eu preciso. Ah, que tipo de gráfico você quer? Eu quero gráfico assim, assim, assado. Tá certo. Você quer escolher a cor? Não, pode fazer do seu jeito. Eu vou dizer para vocês que foram surpreendentes. Eu tive apresentações fascinantes. Por quê? Eu direcionei certo, no primeiro momento eu não tinha feito o direcionamento correto, e aí eu disse, e dei a liberdade das pessoas construírem do jeito que elas entendiam que ficava melhor. Gente, é isso. Ser um líder de alta performance, que entrega excelentes resultados e ainda inspira a tua equipe, é trabalhoso. Mas é extremamente prazeroso e te causa uma felicidade muito grande. Até porque você vai começar a ver a tua equipe crescer, se desenvolver. Só vou dar uma revisão para que não se perca nada. Primeiro, ter senso de dono. Segundo, desenvolver a sua equipe. Terceiro, saber se relacionar com a sua equipe e com as outras pessoas. Ter uma comunicação clara, assertiva, transparente, checar o que falou. Quinto, ser exemplo, ser congruente. Suas ações têm que ser coerentes com o que você faz. Sexto, ser competente para entregar resultado. Ninguém quer seguir alguém que não entrega resultado e que não é referência. Sétimo, assumir responsabilidades dos acertos, comemorar as vitórias, mas dos erros também, do que não deu certo. Oitavo, saber delegar. Se você gostou desse material, se você gostou desse vídeo, compartilha. No meu canal do YouTube tem mais coisas, no meu Instagram. Vai lá, conta para as pessoas e até o próximo vídeo.